Boa noite a todos. Bom, na aula passada, então, a gente encerrou uma parte do assunto, né? Foi um momento de inércia e a gente vai dar sequência hoje no assunto, tá? Lembrando que o trabalho vai ser até a aula de ontem. Agora, no final da aula, eu vou disponibilizar para vocês o trabalho, vou mandar lá em PDF, tá? E aí vocês têm até... deixa eu ver a data aqui. Vocês têm até domingo para me enviar, tá? Eu mando lá o prazo direitinho até o final do dia de domingo. E aí, segunda, a gente volta a ter aula, tá? E vocês têm uns dias aí, mais no final de semana, porque eu sei que a maioria aproveita o final de semana para fazer. E aí, me enviem, então, até o final do dia. Mas aí eu mando as datas certinhas lá no grupo, tá? Vamos começar assunto novo, então. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. E hoje a gente vai falar de flexão, tá? Hoje a aula vai ser um pouquinho mais teórica. A gente vai conversar sobre alguns conceitos aqui, anotar algumas equações e aí sim, a partir de amanhã, a gente começa a fazer bastante exercício sobre o assunto, tá? Não vou me estender muito hoje, como vocês têm esse trabalho aí para não misturar muitos assuntos na cabeça de vocês, mas vamos começar a falar de flexão, tá? Que é um dos principais assuntos dessa disciplina. Na mecânica, a flexão é um esforço onde ocorre perpendicularmente ao eixo do corpo, né? Então, eu tenho normalmente corpos alongados, onde o comprimento é consideravelmente maior do que a seção transversal, né? Que vai ser a base, a altura ou raio, se for circular, né? O perfil ali do meu corpo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Deu. Quem entrou? Guilherme. Só deixa eu anotar o colega aqui para não. Tá. Então, a força que gera a flexão, tá? Ela é paralela ao comprimento do meu corpo, né? Acontece muito flexão em vigas e em eixos, né? Mais do que vigas, e vigas a gente acaba deixando quando a gente fala de alvenaria para o pessoal da civil, ou, né, estruturas metálicas para nós, e principalmente em eixos, né, para nós da mecânica aí. Em engenharia se denomina flexão ao tipo de deformação que apresenta um elemento alongado, né, de uma direção perpendicular. Vai ser uma força normal que atua sobre, né, o meu corpo. Lembrando que a gente tem a força normal, que atua perpendicularmente ao meu corpo, uma força apenas, e temos também a força cisaliante, né? Que é aquela em que eu tenho duas forças no sentido oposto, uma para cima e uma para baixo, né? Peraí, deixa ele entrar. Foi. Né? Lembrando que a direção dessas forças no cisalhamento é oposto, uma vai para cima, uma para baixo, ou uma vai para um lado e para o outro, e elas estão muito próximas, né? Se elas estiverem distantes, eu vou ter a torção do meu material. O caso típico são as vigas, né, que estão projetadas para trabalhar, principalmente por flexão. Igualmente, o conceito de flexão se estende a elementos estruturais superficiais como placas ou lâminas também, tá? As mesmas também sofrem flexão. A característica mais, né, proeminente de um objeto subjetivo submetida à flexão apresenta uma superfície de pontos chamada linha ou eixo neutro, tá? Tal que é a distância ao longo de qualquer curva contida nela. Não variam em relação a valores antes da deformação. É aquele ponto específico onde eu não tenho deformação. O esforço que provoca a flexão, né, se denomina momento fletor, tá? É uma força que vai ser normal, né? Mas a flexão provoca o que a gente chama de momento fletor, tá? A gente vai fazer gráficos para encontrar esse momento fletor. Bom, esse é um ensaio de flexão, tá? Eu tenho um corpo de prova aqui numa cor rosa e vou submeter ele a um esforço normal, que eu vou chamar de F, né? E vou ver aqui
quanto esse meu corpo se alonga antes que ele apresente ruptura, tá? Percebam que, deixa eu dar um zoom aqui. As formas de seção transversal de vigas, né, podem ser quadradas, circulares. Essas a gente tem tabelinhas de momento de inércia pronto, mas também podem ser T, I, tá? Aí essa a gente tem que calcular como todos os passos que nós fizemos até aqui, tá? Reparem nessa partezinha aqui, ó, do momento fletor, ó, elas tendem a se alongar. Quando ele está reto, né, eu ainda não estou aplicando força, elas estão paralelas. Conforme eu vou, né, aplicando o momento fletor, nas superfícies, tanto superior e inferior, né, eu tenho o alongamento do meu material, né, a minha deformação. Vai chegar um ponto que essa deformação é máxima e vai, né, dar ruptura. Então, eu sempre vou mostrar esses valores de momento máximo, né, para não chegar à minha ruptura. As linhas longitudinais na parte inferior da viga são alongadas, tá? Enquanto na parte superior são diminuídas, tá? É característico do esforço de flexão, né? Que depende de onde eu estou aplicando a força. Nesse caso aqui, que eu estou aplicando uma força de cima para baixo em um corpo, né, que está horizontal. Na parte superior e na parte inferior, né, da superfície do meu material, apresentam-se dois comportamentos distintos, tá? Na parte superior, onde meu objeto vai tentar fazer essa geometria aqui, tá? Opa, não tem como eu fazer aqui, tá? Vai fazer essa geometria aqui, porque ele está se alongando, ali eu vou ter compressão. Reparem, ó. Eu aplicando a minha carga, a minha viga ela vai se deformar e aqui ó, eu vou ter a compressão. Característico da compressão é o enrugamento da superfície, tá? No mesmo ponto onde eu tenho compressão, no outro lado da superfície, né, no lado de baixo, eu tenho tração. E é característico da tração estrias, né, ou pequenas trincas. Elas que vão originar, né, as trincas que se propagam e levam à ruptura. Então, é característico da compressão o enrugamento e da tração, né, estrias ou pequenas trincas. Bom, o mesmo perfil ele vai sofrer dois tipos de esforços, então, compressão e tração. Tá? Por isso que eu sempre analiso todas as tensões do meu material. Né? A tensão que ele aguenta a compressão, todo material ele tem um comportamento diferente para os diferentes esforços. Né? Ele tem um valor de resistência para compressão, ele tem um valor de resistência para tração, outro para torção, outro para flexão, tá? Então, eu tenho que ver o que meu objeto está sendo submetido e ver as diferentes resistências dele. Tem objetos que têm altas resistências à tração ou compressão, mas tem baixa resistência para torção. Né? Por caso de eixos, eu tenho que ter elementos que aguentam bastante compressão e tração, porque vai ter ali um momento fletor, né? Onde eu tenho as minhas correias, querendo ou não, vai ser um ponto, uma força transversal, fazendo então com que tenha flexão. Se eu tenho flexão, eu tenho compressão e tração em cima ou embaixo, né, nos diferentes sentidos da superfície. Mas também tenho a torção ao mesmo tempo, né, porque os eixos eles fazem movimento giratório. A flexão é provavelmente o tipo mais comum de solicitação. Tá? Tenho compressão, tração e depois a flexão é a mais comum. Tenho alguns tipos de flexão. São elas, flexão pura, tá? Quando a estrutura fica solicitada somente por momento fletor, tá? Então, eu tenho flexão pura. Tenho também flexão simples. Quando a estrutura fica solicitada por momento fletor e também por esforço cortante, tá? A gente vai ver agora o que é um esforço cortante. No exemplo de eixos, por exemplo, eu sempre tenho momento fletor, mas também esforços cortantes, tá? Tenho também flexão composta, quando a estrutura fica
solicitada por diferentes momentos, né? Eu tenho fletor mais força normal, ou momento, posso ter fletor mais momento torção, que é a mesma coisa que torção, flexo-tração, que é momento fletor mais uma força normal de tração, tá? Tenho flexo-compressão, que eu tenho momento fletor mais a compressão, e a flexo-torção, que é o momento fletor mais a torção, tá? Então, é bem comum nas estruturas metálicas eu ter a combinação de diferentes esforços. Esforços de reação que atuam nas estruturas, tá? Quem que suportam as minhas estruturas são os apoios, tá? Toda ação tem uma reação, tá? Newton já nos explicou isso. Então, toda vez que eu tenho desculpa, uma ação sobre um elemento, eu vou ter uma reação. Por mais que eu não tenha uma força ou algum peso em cima de uma viga, ela por si só já é uma ação, porque tem o peso dela. Eu posso não botar mais nada, eu posso ter só a minha viga lá. Posso não estar fazendo força contra ela e posso não botar nenhum peso pendurado, tá? Mas ela já... Opa, falhou aqui. Mas ela já está fazendo uma ação pelo peso dela, tá? Ela vai ter uma massa. A massa dela vai ser de 500 quilos, tá? Massa, 500 quilos é apenas a massa, mas ela está fornecendo também a força-peso. O que é o peso? Massa vezes gravidade. Então, a força de ação dela, né, é a força-peso. Já que está tendo a força-peso sobre os apoios, eu vou ter a reação, tá? A ação tem um valor tal qual igual à reação, tá? Por exemplo, se eu empurro, quem tem ali primeiro? Márcio. Se eu empurro o Márcio com uma força de 10 newtons, a reação dele sobre mim, por mais que ele não me empurre de volta, tá? Que ele só receba a força, eu empurrei ele, tá? Automaticamente eu vou ter uma ação de 10 newtons e eu vou ter uma reação de 10 newtons, tá? Então, se eu tenho uma viga com 10 quilos, que vai ser mais ou menos 980 newtons de peso, né? Massa vezes gravidade, a força-peso dessa viga vai ser de 98 newtons, tá? Os meus apoios vão ter uma reação de exatamente 98 newtons. Como ela vai se distribuir é o que a gente vai entender, tá? Se eu tenho uma viga biapoiada, apoiada nas suas extremidades, tá? Os apoios são exatamente iguais e o peso da viga está posicionado bem no meio da viga, tá? Vou arredondar esses meus 98 para 100 newtons. Se eu tenho uma força-peso aqui de 100 newtons, a reação deste apoio vai ser 50 e a deste outro também vai ser 50. Mas esse é um caso bem específico, né? A minha viga está biapoiada e o meu peso está exatamente no meio. Só nessa situação que eu posso apenas dividir por 2 a minha ação e ter os valores de reação, tá? Às vezes eu não tenho, né, essa situação hipotética, eu tenho outras. Então, o somatório de reações vai ser igual ao de ação. Mas o quanto de cada apoio ele está fornecendo de reação vai depender da posição em que ele está, né? Eu inicialmente tinha um exemplo de uma viga biapoiada com um peso aqui no meio de 100 newtons. Se eu mudar esse apoio para cá, bom, eu já não tenho mais 50 newtons nesse e 50 newtons nesse, tá? Um deles os dois vão variar, os somatórios deles vai dar os mesmos 100, mas a divisão não é perfeita, 50 e 50. Um pode ter 42, o outro 58, tá? Antes de entender essas reações, né, eu preciso entender quais são os diferentes apoios, porque cada um apresenta, né, um comportamento diferente. Bom, basicamente os meus principais apoios são esses, tá? Então, eu vou pedir para vocês anotarem aí ou desenharem, né? Podem desenhar só essa partezinha do apoio, tá? Que é o bolinha. Quando eu tenho bolinha, eu tenho duas restrições, ou seja, ele não tem. Quais são as possíveis ações, né? Uma força vertical
uma força horizontal e um momento, tá? Momento é a mesma coisa que uma rotação. É isso que eu posso fazer com um apoio, tá? Por exemplo, estou apoiando aqui a minha viga. Eu posso empurrar e fazer compressão, tá? Pode ter uma força atuando assim, pode ter uma força atuando assim e uma força fazendo girar, que eu vou chamar de momento. Quando eu tenho, tá, essa simbologia aqui de um apoio de bolinha, ele vai ter duas restrições, tá? Então, não vai ter reação no sentido horizontal e não vai ter reação no momento. A única reação que vai ter, tá, é no sentido vertical, tá? Então, toda ação, toda reação vai ser no sentido vertical. Quando eu tenho, tá, o triângulo, esse aqui a gente chama de triângulo, por mais que tenha essa geometria aqui, eu tenho, né, 4 restrições. Então, ela não vai ter apenas momento, mas eu vou ter uma reação tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal, tá? Podem desenhar, vão desenhando só de acordo com como eu vou falando para vocês. O bolinha, apenas com uma seta, porque só tenho reação no sentido vertical. O triângulo, e aí eu vou ter uma seta horizontal e outra vertical, porque ela tem a reação no sentido vertical e no sentido horizontal. E o mesmo triângulo, tá? Com tracinhos embaixo, tá? Botem tracinhos aqui embaixo do triângulo. É quando eu tenho 3 restrições, tá? Então, eu vou ter no sentido vertical, horizontal e também momento, tá? Tem outra simbologia para mostrar para vocês aqui, tá? Tenho aquele tipo, também tenho este aqui, tá? Normalmente as figuras são mostradas assim. O bolinha não tem aqui, tá? Mas é como se fosse uma bolinha com um pino. Quando eu tenho Natália, bolinha... Oi. desculpa intrometer. A gente já viu essa matéria com o Alex? Vai ser um complemento isso daí ou vocês já não estavam já Vocês estavam viram sem? só os conceitos de apoio. Isso, a gente fez bastante cálculo sobre isso, tivemos provas sobre essa matéria. Tá, e vocês fizeram os cálculos de vigas, gráficos, diagramas de momento fletor e esforço cortante? Fizemos. Então, ele se atravessou um pouco, porque isso está na nossa ementa. Ah, não. Então deve ser, de repente, um complemento. Não, mas só para saber, a gente teve resistência de materiais também com o Alex, ele teve essa matéria. Tá, mas isso você não deveria ver lá em resistência dos materiais 1, né? Não. Você deveria ter visto, Não, deixado para ter visto agora em 2. Por isso que eu tô... acho que a gente não viu tudo isso aí, ô Newton. Tudo isso aí a gente não viu. Acho Eu que ela vai estava passar. olhando, eu estava até olhando a prova que a gente fez agora, tinha tudinho isso aí. Bom. Mas aí é só o começo só, né, Milton? É só o Mas início. Sim, por isso que eu perguntei se era um complemento. não, mas se vocês já fizeram todos os gráficos, aí dificulta um pouco. Espera aí um pouquinho que eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Não sei se dá para ver. Estes gráficos, vocês já fizeram? Esforço cortante e momento fletor? Não, isso aí não foi passado para nós. A gente não viu isso aí. Vê se conseguem mostrar isso daí. Ó. Tá. Não, isso daí tudo bem, mas vocês calcularam só as reações ou também o esforço cortante e o momento fletor? Só Só as reações no reações. apoio. Só as reações no apoio que a gente viu. Tá, não. Ali eu acho que tá só. Não tem gráficos nesse conteúdo de vocês, né? Não tem gráfico. Tá, então tá. Então essa parte vai ser complementar. Bom, porque senão ia dar conflito das disciplinas ali. Não, mas tá certo, tá? Ele pode ter citado isso, mas a gente vai ver agora. Bom, você já conhece os apoios, né? Eu tenho 3 tipos de apoio. Eu tenho bolinha, que eu vou ter restrição apenas no sentido vertical. Eu vou ter o triângulo, né? Que eu vou ter restrição no sentido vertical e horizontal, né?
E o triângulo com tracinhos embaixo, né? Que eu tenho restrição vertical, horizontal e de momento, tá? A classificação das vigas quanto aos apoios, tá? Elas podem ser distintas. São simplesmente apoiadas, quando eu tenho dois diferentes apoios, tá? Em suas extremidades. Eu posso ter apoiada em balanço, né? Em balanço é quando eu tenho uma extremidade livre, como no caso desse segundo aqui, ó. Essa daqui, da esquerda, está simplesmente apoiada, mas a da direita eu tenho ali um momento em balanço. Deixa eu aceitar o papo. E posso ter também, né, viga engastada, quando ela está presa, né, na parede, e aí eu vou ter os três tipos de apoio com as três restrições, tá? Posso ter também uma combinação de, por exemplo, dois tipos de apoio na mesma estrutura ali, tá? Pode ser bem engastada, pode ser apoiada e engastada na outra extremidade, ou pode ser uma viga contínua, tá? Quando eu tenho vários apoios sobre elas, né? Todos os tipos de apoios e não engaste. Os esforços de reação que atuam nas estruturas dependem, né, da forma com que ela é apoiada. Um apoio oferece, então, reação na direção em que ele faz restrições de deslocamento, tá? Assim, em função do comportamento para as estruturas planas, objetivo desse tudo, né? Os apoios podem ser classificados como apoio simples móvel, tá? Apoio simples fixo, engastamento e engastamento deslizante, tá? O que é cada um deles? O apoio simples móvel, que é o mais comum da gente usar, tá? Um apoio simples móvel é aquele que oferece apenas uma força de reação. Sua representação gráfica é mostrada aqui na figura, tá? Então, ele é o apoio mais simples e ele vai apresentar apenas um sentido de reação, que é no sentido vertical. A reação desse apoio oferece uma força que tem direção perpendicular à linha solo, né? Que é aquela linha em que o meu corpo alongado está posicionado. Nota-se que a representação gráfica deste apoio, né, indica que somente nessa direção é que ele oferece algum tipo, né, de restrição ao deslocamento ali da minha peça. Tem o apoio simples fixo, tá? Que é aquele que eu falei para vocês, com um triângulo com os tracinhos embaixo. Ele é um tipo de apoio que oferece, né, uma força de direção qualquer como reação. Sua representação gráfica é mostrada a seguir. Então, ela apresenta uma restrição tanto na coordenada Y, né, no sentido vertical, quanto na coordenada X, no sentido horizontal. Tem o engastamento, tá? É aquele que oferece como reação uma força de direção qualquer e um momento, tá? Então, eu vou ter uma restrição vertical, uma restrição horizontal e também um momento, tá? Isso tudo como reações. Da mesma forma que o apoio fixo, a reação que esse apoio oferece pode ser, né, decomposta em duas componentes, verticais e horizontais. E, além disso, eu também tenho a possibilidade, né, de ter um momento. Tem o engaste deslizante, tá? Esse é bem difícil de ser utilizado. Normalmente eu uso apoio simples, apoio fixo ou engastado, tá? Mas é uma possibilidade. O engaste deslizante é aquele que oferece como reação uma força de direção perpendicular ao solo, tá? Sua representação gráfica, bem como suas reações, estão mostradas aí na figura, tá? Então, eu vou ter uma reação horizontal e um momento. Sobre os esforços solicitantes, tá? Aceleramos aquela primeira parte ali que vocês já tinham ouvido sobre os apoios, e aí que eu acredito que entre, né, para vocês a matéria nova, tá? Eu tenho diferentes tipos de esforços, tá? E é aí que a gente vai usar principalmente os momentos de inércia, tá? Os corpos sólidos não são rígidos e indeformáveis, tá?
A experiência mostra que quando submetidos a forças externas, né, os corpos se deformam, ou seja, variam de dimensão. Temos a deformação plástica. Os esforços internos que tendem a resistir às forças externas são chamados de esforços solicitantes, tá? Se as forças externas produzirem tensões abaixo do limite de elasticidade do material do corpo sólido, ao cessarem, este, né, vai ter a sua dimensão original. Se as minhas forças externas passarem o meu limite de elasticidade do material, eu vou ter uma deformação plástica, né? E, normalmente, essa não é a ideia. Quando eu tenho elementos prontos, eu quero que ele sofra apenas uma deformação elástica ali. Quando eu estou conformando, aí sim, o meu intuito é passar esse limite de elasticidade, gerar uma deformação plástica, né? E mudar a geometria da minha peça. Essa propriedade chama-se, né, elasticidade e deformação. Temos limite de elasticidade e a deformação plástica ou elástica, né? Se as forças atuarem ainda mais, as deformações são permanentes, aquelas que nós vamos chamar de plásticas. Ao se dimensionar uma peça, deve-se só evitar a ruptura, tá? Como também evitar as deformações permanentes. Ou seja, ao cessar a força externa, ela vai voltar à sua geometria original, né? Não tendo nenhum outro dano. São classificados os esforços solicitantes nestes seguintes grupos, tá? Então, aí que entram os diferentes esforços, tá? Primeiro, nós temos a força normal. Ela é a mais comum, tá? Força normal é a componente da força, tá? Que age perpendicular à seção transversal, tá? Se for dirigida do corpo para fora, provocando alongamento do material, vou deixar a figura aqui, tá? Então, força normal é essa seta aqui em negrito, e ela vai ter o mesmo sentido longitudinal do meu corpo. Se ela estiver no sentido para fora do meu corpo, eu vou ter, né, a tração. E se as duas forças forem para o sentido interno do meu corpo, eu vou ter a compressão, tá? As forças normais, elas são equilibradas por esforços internos, tá? Resistentes. E se manifestam sob a forma de tensão normal, tá? A tensão normal é força por unidade de área, tá? Que é aquilo que a gente consegue, então, determinar se o material vai aguentar não aquele tipo de esforço, tá? Representadas pela letra grega. Opa, estamos escutando? Sim. Sim. Pessoal? Estamos escutando. Tá, tá? Já que eu parei ali. É uma força, né, por unidade de área. Serão de tração e de compressão, tá? Então, a equação que rege a tensão normal é esta aqui. Então, vou pedir para vocês anotarem essa equação aqui. Tá? Então, tensão normal. Sigma igual a N sobre A. Então, a tensão normal se dá por N. N é a força normal, dividido pela área. Área sempre da seção transversal. Tá? Quando nós estamos calculando as tensões de um material, as tensões internas, quem são as tensões internas? São aquelas que suportam as tensões externas, tá?
Então, se eu estou aplicando uma força no meu material, as tensões internas têm que ser maior que essa força que eu estou aplicando. Senão, eu vou conseguir deformar plasticamente o meu material. E esse não é o intuito, tá? Então, sigma igual a N sobre A. Tensão normal igual a força normal, tá? Sobre a área. Por convenção de sinais, tá? Quando eu tenho atração, vou pedir para vocês anotarem aí a convenção de sinais, que a gente usa depois nos gráficos. Por convenção, né? Atração, ela vai ter sempre sinal positivo, enquanto a compressão vai ter sinal negativo, tá? Então, anote a convenção de sinais aí. Tração positivo e compressão negativo. Notado? Temos também a força cortante, tá? O que é a força cortante? É a componente da força contida no plano de seção transversal, tá? Que tende a deslizar uma porção de um corpo em relação à outra, tá? É o que a gente chama, né, de deslizamento de planos, é o que a gente chama de cisalhamento, tá? As tensões desenvolvidas internamente, que compõem, né, a resistência às forças cortantes. Então, forças cortantes são aquelas que geram cisalhamento, tá? Elas são representadas pela letra grega tau, tá? Então, sempre que eu tenho forças normais, eu vou ter sigma. E sempre que eu vou ter forças cisaliantes, o símbolo vai ser tau, tá? Esta é a equação da tensão de cisalhamento. Então, vou pedir para vocês anotarem aí. Quando eu tenho apenas o cisalhamento puro, tá? Apenas cisalhamento, eu tenho tau igual a V sobre A. O que é tau? Tau, opa, falhou. É a tensão de cisalhamento, tá? É o esforço cortante. V é o valor do esforço cortante. Como que a gente consegue esse valor do esforço cortante? A partir dos gráficos que a gente vai fazer, né? Os diagramas. Opa, tá travando aqui para mim. Através dos diagramas que a gente vai desenvolver, tá? Primeiro passo vai ser fazer o que vocês já aprenderam, que é as reações de apoio, e depois a gente faz os gráficos de tensão de esforço cortante e momento fletor. Então, esse valor de V a gente vai tirar do gráfico. Sobre A. A é a área sempre da seção transversal. Quando eu tenho uma combinação no meu esforço cortante, tá? Ou seja, eu tenho flexão simples, eu tenho flexão mais esforço cortante. Deixa eu aceitar. Quando eu tenho flexão simples, eu utilizo essa outra equação aqui, ó. V vezes Q sobre B vezes I. Depois a gente vai ver como que a gente usa ela, tá? Mas antecipando, o I dessa equação é o momento de inércia, tá? Por isso que a gente precisa aprender a calcular o momento de inércia das figuras não planas. Então, anotem essas duas equações aí. Quando eu tenho cisalhamento puro e quando eu tenho flexão simples, né? Que é momento fletor mais esforço cortante. Na prática, quase sempre eu tenho a combinação de fricção simples, tá? Momento mais esforço cortante. É muito difícil eu ter o cisalhamento puro, tá? Normalmente, cisalhamento puro é só quando eu estou fazendo, né, conformação, corte por cisalhamento, porque o meu intuito é gerar o cisalhamento.
Em elementos que estão em funcionamento, normalmente eu tenho cisalhamento mais o momento fletor, é o mais comum, tá? Anotado? Essa parte aí vocês não tinham visto ainda, né? Não. Não? Então tá. Bom, convenção de sinais. Força, entendo que gira a barra no sentido horário em relação à seção vai ser positivo. Então, anotem aí. Convenção de sinais. Quando a força gira a barra no sentido horário, eu tenho positivo. Dá de repetir, por favor, Natália. Claro. Quando a força gira a barra no sentido horário, o sinal é positivo. Depois, quando a força gira a barra no sentido anti-horário, o sinal é negativo. O que isso quer dizer? Quando eu tenho, né, uma viga ou um eixo com vários pontos de apoio ou esforços, né, às vezes eu tenho apoio e mais um esforço, tá? Que exemplo? Tem uma imagem aqui para mostrar para vocês mais ou menos que exemplo eu tenho isso. De um eixo aqui. Esse aqui, tá mais ou menos, que tá em lápis, não vou enxergar muito bem, mas eu acho que dá. Ó, percebam que é um eixo com dois apoios, né? E aqui na extremidade é a engrenagem. Então, ele está apoiado, eu tenho em cada apoio uma força de reação, mais uma força, né? Normal, porque ela é perpendicular ao comprimento do meu corpo, né? Que também vai gerar uma reação. Quando a gente tem, isso só tem uma engrenagem aqui, é bem comum eu ter mais engrenagens também no meio do caminho, tá? Bem comum. Deixa eu ver se eu tenho outro desenho aqui. Na mão, assim, não. Mas depois eu mostro para vocês outros eixos, tá? Eu preciso dividir esse meu eixo para poder analisar. Eu uso o que a gente chama de método das seções. Então, basicamente, eu pego o meu eixo, eu vou cortando ele em pequenas seções, vou cortando ele em lugares pré-definidos, tá? Vou cortando ele e analisar ele por seções, tá? Então, lembrem daquele desenho que eu mostrei para vocês. Na extremidade do meu eixo, né, eu tinha uma força para baixo aqui. Eu preciso analisar essa força, né? Porque a gente analisa pequenas seções. Então, se eu tenho uma barra fixa aqui e uma força para baixo, o que vai acontecer com essa minha barra? Ela vai girar no sentido horário. Do mesmo jeito que se essa força fosse para cima, giraria no sentido anti-horário. E aí tem uma convenção de sinais. Quando a força gira no sentido horário, a gente diz que o sinal é positivo. E quando a força faz girar a barra no sentido anti-horário, a gente diz que o sinal é negativo. Por último, mas não menos importante, temos o momento fletor, tá? Um corpo é submetido a esforços de flexão, momento fletor, tá? Quando solicitado por forças que tendem a dobrá-lo, tá? Fletir.
meu material e gerar uma curvatura, tá? O momento fletor, ele age no plano, contém o eixo longitudinal, tá? Então, ele vai dobrar a minha viga para cima ou para baixo, tá? Perpendicular à minha seção, esta força. A equação do momento fletor é esta aqui. Então, por favor, anotem aí. Tensão, momento fletor. Como quem age é uma força, tá? Normal, tá? Só tenho dois tipos de força, normal e cisaliante. Sempre que quem gera o esforço é uma força normal, eu vou ter o símbolo de sigma. E sempre que quem gera o esforço é o cisalhamento, eu vou ter o tal, tá? Então, sigmas para quem gera o esforço, forças normais, e tal para quem... Opa, falei. Para quando se gera um esforço a partir de uma força cisaliante, tá? Quem que gera o momento fletor é uma força normal, né? Eu tenho o meu corpo aqui, biapoiado, né? Vou ter uma força aqui, ó, normal, perpendicular ao meu corpo. Vai fazer o meu corpo, né, fletir. Então, essa é a equação do momento fletor. É m vezes y sobre I. M é o próprio momento fletor. Como que a gente tira o valor do momento fletor? A partir do gráfico. I é a distância, tá? Do quanto fletiu. Que a gente também consegue o valor. Y, desculpa. E I é o momento de inércia, que a gente aprendeu a calcular lá nas últimas aulas. Também tem uma conversão de sinal, tá? O momento fletor é considerado positivo quando as cargas atuantes da peça tracionam suas fibras inferiores e negativo quando as cargas atuantes na peça tracionam suas fibras superiores, tá? Mais do que decorar quando traciona não as fibras, eu acho que é mais fácil vocês decorarem no sentido e por este desenho aqui, ó. Então, quando as duas forças estão para cima, eu tenho sinal positivo. E quando as duas forças estão para baixo, né? Eu tenho o momento... Ai, travou. Quando as duas estão para baixo, tá? Eu tenho o sinal negativo. Por que que ele fala em função das fibras? Quando o sinal é positivo, ó, reparem que na parte superior, que tipo de ação eu vou ter aqui, tá? Aqui em cima, ó, vai acontecer compressão. E aqui embaixo vai acontecer tração, tá? Quando o sinal é negativo, é o contrário. O que está acontecendo aqui em cima? Tração, que é quando eu tenho, né, estrias ou trincas. E na parte inferior eu vou ter a compressão, quando eu tenho o enrugamento da minha superfície. Anotado? Vamos lá, então. E o momento torsor, né, é o componente do binário de forças que tende a girar na seção transversal, que é quando eu tenho uma extremidade fixa e na outra extremidade eu vou ter um movimento giratório. Vamos entrar em vigas propriamente dito, tá? Essa partezinha aqui introdutória, vocês já viram, tá? Mas vou falando para vocês, só para vocês anotarem as equações, né? E terem aí, por mais que já tinham tido, ter no caderno para a gente poder constar e fazer os nossos exercícios, tá? Nesse tipo aqui, eu tenho uma viga simplesmente apoiada, né? E a outra viga... Uma viga simplesmente apoiada e uma viga fixa, tá? Um apoio fixo. Tenho cargas distribuídas, né? Posso ter cargas pontuais
ou cargas distribuídas. Vocês já viram isso, tá? Bom, essa é uma carga uniformemente distribuída, né? Que equação eu uso para carga uniformemente distribuída? Então, por favor, anotem aí para vocês terem todas as equações para a gente fazer os exercícios. Quando eu tenho carga uniformemente distribuída. A minha carga equivalente, ou seja, o valor que vai valer aquela minha carga distribuída, eu quero substituir a minha carga distribuída, que é essa carga aqui, ó, está distribuída por toda a minha viga, e transformar ela em uma força pontual, né? Quanto que vai valer essa força pontual? Quando ela está uniformemente distribuída, a força pontual vale, né, que é a carga equivalente, vale Q vezes A, onde Q é o valor da carga distribuída e A é a distância do apoio até onde está localizada aquela minha carga agora pontual. Tá? Então, anotem o gráficozinho, que eu acho que é bom ter. Como que a gente calcula a carga equivalente? R é igual a Q vezes A. A carga equivalente é Q vezes A. E o ponto de aplicação, né? Ou seja, essa distância aqui, X, vale A dividido por 2. Ou seja, toda a minha distância, né, o comprimento no qual está sendo distribuída a minha carga, tá? Eu posso ter o exemplo de essa minha viga ser mais longa, né? Mas A é o comprimento apenas da distribuição da minha carga e não da minha viga, tá? Então, A sobre 2 vai ser o ponto em que a minha carga vai estar localizada. Me avisem quando tiverem copiado aí, que eu acho que estão copiando o desenho. Me deem um ok para eu ir para a próxima. Alguém está escutando alguma coisa? Eu estou esperando vocês me darem ok agora. Eu que não estava falando. Copia isso aí, Henrique. Não, tô só em foto aqui. Tô sem caderno, tô só em foto.
tá? Só o desenho, tá, pessoal? Carga uniformemente distribuída, só o desenho. Precisa copiar o texto, né? Tem que saber que carga equivalente, que é o R igual a Q vezes A, e a distância, né? A dividido por 2. Se vocês fizeram aqueles exercícios ali, o Milton me mostrou, acredito que você já tem, né? Mas é bom ter no nosso caderno aí para consultar. Feito? Pessoal, não tem ninguém nas telinhas aí, ninguém me respondendo. Parece que só eu. Ó, tem gente. Parece que só eu fiquei na sala aqui. Não, professor, eu tô aqui, só que eu tô tirando só foto, não tô nem escrevendo, então não adianta eu dizer feito. Não vou nem te mentir. Copia isso aí, Henry. Copiar o quê, cara? Tô sem caderno aqui, eu tô só tirando print, só foto. Então tá, vamos pro próximo. Carga distribuída variável, né? Que quando eu tenho uma distribuição não mais uniforme, mas sim em forma de triângulo, tá? Qual que vai ser a minha força equivalente? Aquela força que eu consigo transformar a minha carga distribuída em uma carga pontual, tá? O valor da carga pontual vai ser de Q vezes A dividido por 2, onde A é todo o comprimento pelo qual a carga está distribuída e Q é a altura da minha distribuição. Então, carga distribuída triangular, desenhem aí esse desenho e copiem a equação de R e de... Ah, tá lá embaixo. Agora eu passo lá para baixo o A do X, tá? As duas distâncias ali. X', que é a primeira distância, e X duas linhas, tá? Posso calcular apenas de um, né? Se eu sei todo o comprimento, por exemplo, 10, e X' vale 6, X duas linhas tem que ser, né, o complementar, 4. Anotado?
pessoal? Notaram esse aqui? Sim. Então tá. Bom, o valor da carga, né, para transformar, para ela ser pontualmente, vai ser Q vezes A dividido por 2. E a distância, né, do x', que é aquele primeira distância, ou complementar x do A', são esses dois valores. Então, anotem aí embaixo daquele gráfico as equações. X', a primeira distância, vale 2 vezes A dividido por 3. Enquanto x duas linhas vale A dividido por 3. Essas distâncias, né, elas são sempre aplicadas no centro de gravidade da minha figura. Quando eu pego uma carga uniformemente distribuída e transformo ela para pontual, aonde que ela vai ser pontual? Vai ser no exato ponto onde eu tenho o centro de gravidade, tá? Então, essas equações são oriundas do centro de gravidade. Bom, por último, mas não menos importante, eu tenho a trapezoidal, tá? Deixa eu diminuir aqui. Vou diminuir só para aparecer os dois, tá? Que é quando eu tenho um triângulo, né, sobreposto a um retângulo. Quando eu quero transformar essa minha carga distribuída trapezoidal para uma carga pontual, o valor equivalente da carga vai ser P mais Q dividido por 2 vezes A, onde P, né, é a primeira altura, né, ou a altura do meu retângulo, se eu dividir essa minha figura em dois, né, a altura do meu retângulo, mais a altura do meu triângulo, dividido por 2 vezes A, onde A é a distância, né, pela qual a carga está distribuída. E a posição aonde essa carga está distribuída vale x, né? X é A dividido por 3 vezes 2P mais Q dividido por P mais Q.
copiado, pessoal? Sim. Sim? Então tá, vou fechar essa tela aqui para a gente conversar nessa aqui. Bom, para a aula de hoje eu queria trazer essas teorias para vocês, tá? Foi um pouquinho mais rápido do que eu imaginava, porque vocês já tinham esse conhecimento aí de apoios, tá? Só a última parte foi nova para vocês, a parte de esforços, tá? Fica um pouco solto assim, mas a gente vai aplicar diretamente agora esses esforços em exercício, tá? Agora, até o final da disciplina, a gente vai fazer bastante exercícios de esforço, tá? Vamos acabar um pouquinho mais cedo hoje. Vou mandar para vocês agora, no final da aula, o trabalho, na verdade, ali no grupo de vocês, tá? Se atentem, no final do trabalho tem uma tabelinha de valores, tá? Vocês vão ali e vão consultar os valores de vocês. No desenho não tem valores escritos, só letras, tá? A, B, C. E na tabelinha lá de baixo vai ter o nome de vocês com quanto vale cada ABC, tá? Então vai ter lá quem vem depois de mim ali, o Antônio. Antônio, A vale 1, B vale 2 e C vale 4, tá? Então consultem os seus respectivos valores ali e desenvolvam o exercício. Bom, a gente vai ter aula até o final da semana, mas já adianto para vocês que vão fazendo aí com calma e qualquer dúvida no meio do exercício podem ir me mandando que eu vou respondendo. Só não deixem para sábado de tardezinha, né? Porque se todo mundo mandar sábado de tardezinha, eu não consigo responder todo mundo até o domingo para vocês fazerem, tá? Então, vão fazendo aos poucos, vão tirando as suas dúvidas. Vou mandar agora lá o trabalho e a tabela para vocês consultarem momentos estáticos e momentos de inércia e também das áreas. Dúvidas até agora? Não? Então tá. Aula que vem, né? Preparem suas calculadoras aí que a gente vai fazer só exercício agora. Vamos fazer uns 2, 3 exercícios curtinhos para relembrar essa parte de apoio, como a gente calcula as reações, e depois a gente entra nos gráficos, tá? O gráfico também é bem metódico, a gente vai fazendo passo a passo, mas vai tirando os valores ali para conseguir construir, então, gráficos de momento cortante e momento fletor para conseguir calcular as tensões internas do meu material, que é o principal objetivo da disciplina aí, calcular as tensões internas do material para saber, né, se ele aguenta as tensões externas que estão sendo solicitadas. Tá bem? Tá bem. Então tá, gente. Já vou mandar ali para vocês, vou separar aqui e mando ali, tá? Boa noite para vocês. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, até amanhã, então, pessoal.